Então, boa noite a todas essas cidades, gente. Então, boa noite a vocês que estão aí. Eu já dou meu boa noite a Júlia, a Hélio. Estou aqui também com a amiga Duda e a filha, esposa do professor Gilson, um dos nossos entrevistados de hoje. E hoje eu conto com duas figuras, né? Já batemos um papo aqui nos bastidores da TV, conversando um pouquinho. Eu agradeço muito hoje a presença do professor Gilson, que está aqui, que é filho natural daqui, de Tavares, um grande empreendedor na área dos esportes, né, da Academia Promovimento. E a gente vai bater esse papo hoje, né, sobre justamente essa busca com a saúde física, o autocuidado com a saúde física. Estou aqui também, né, tem um currículo vasto, já estávamos batendo um papo com Cláudia Albuquerque, que é psicanalista, que é palestrante, né, que é terapeuta. Então vocês já puderam ver, né, que o bate-papo hoje vai ser bem descontraído. E eu começo, né, eu inicio o meu bate-papo hoje acolhendo aos meus convidados. Inicialmente é o professor Gilson, boa noite, seja muito bem-vindo, né? E para iniciar o programa, eu vou pedir que você se apresente. Quem é o professor Gilson, né? A sua formação, enfim, o que é que o professor Gilson está atuando? Boa noite a todos, boa noite a todos os telespectadores da Mil Telecom, boa noite Manuel Marcelo, Hélio Mendes, e a Júlia, que está ali também na ajuda, e a nossa também, querida convidada que está aqui, e também a minha esposa e a minha filha, que também está aqui presente no estúdio. Obrigado a todos por estar assistindo, por estar vendo. É uma oportunidade maravilhosa aqui de estar com vocês para falar um pouco. Eu quero falar de quê? É uma ótima oportunidade da gente levar um pouco do nosso conhecimento que a gente adquiriu ao longo do tempo na faculdade, depois na prática e chegando até hoje. Meu nome é Gilson Cordeiro da Silva, sou aqui natural de Tavares, como o Marcelo já tinha falado. Sou formado na profissão de educação física profissional, bacharel e licenciado pela UFPB, sou especialista em fisiologia do exercício também tenho alguns cursos em outras áreas, na parte de pedagogia também, que é uma área que se adequa à educação também, mas minha área é mais voltada para a parte de saúde. Eu tenho fisiologia do exercício, tenho a parte de saúde da família, tenho um curso também voltado para tratamento de drogas, substâncias psicoativas, no caso também. E também tem uma gama de áreas que eu já frequentei, desde a academia, a parte de escola, já venci um pouco na escola também. E hoje a gente está com um projeto que, no caso, é a parte de hidroginástica, que também é uma área que é muito maravilhosa de se atuar. Maravilhosa no que sentido que a gente tem pessoas maravilhosas para acompanhar. É uma área que cresce muito no mercado, assim como outras áreas. O ramo da educação física, na realidade, ele é amplo. Ele chega a partir do momento que a gente olha e observa, a gente não percebe o tanto que ele está se abrindo. É tão amplo que a gente fica só imaginando a perspectiva futuramente de como vai ser. Então é uma área que cresce muito atualmente e tem grandes oportunidades para os profissionais evoluir, crescer e está também desenvolvendo projetos dentro da área. O professor Gilson, como eu disse, também é um grande empreendedor aqui, né, dono da academia, agora está empreendendo na linha de esportes aquáticos, né? Então, muito bem, né? Conto também nessa noite com Cláudia Albuquerque, né? Já disse, um currículo bastante vasto também, psicanalista, terapeuta, né? Palestrante. Cláudia, boa noite, é uma alegria recebê-la para um papo legal de janeiro a janeiro, cuidando dessa saúde. Quem é Cláudia? Não é? Uma ótima noite a todos os nossos ouvintes. Ótima noite aqui ao Marcelo. Vou pedir a Cláudia só que mais próximo. Se você puxar também, se quiser. A gente está ao vivo aqui. Ok. Ótima noite ao Marcelo, que nos convidou, né, que foi tão acessível e vislumbrou essa possibilidade de estarmos aqui hoje juntos com essa temática tão importante e muitas vezes não utilizada da maneira adequada, né? Eu sempre tenho dito que o ser humano hoje ele perece não é porque não tem o conhecimento, é porque talvez ele não tenha o acesso ou não sabe utilizá-lo. Temos aqui também o Hélio, a Júlia
o Gilson, né? Já nos cumprimentamos aqui, juntamente com a sua esposa e a sua filhinha, Adriana e Maria Isabelle. E para mim é uma grande honra estar nessa cidade de Tavares, que já tinha tido tantos convites, né, para aqui estar. Meu pai, Inácio Nunes, talvez muitos conheçam, serviu essa cidade por mais de 25 anos. Talvez, Cláudia, desculpa, o pessoal vai conhecer mais por irmão Inácio. Irmão, né? Inácio, né? Talvez seja, ou pastor Inácio, né? Alguns o chamavam assim. E nós tínhamos vários convites para estar aqui e finalmente chegou realmente o momento oportuno disso acontecer. Então, como o Marcelo já falou, a minha área de atuação, eu atuo em várias áreas, mas hoje eu me dedico com mais intensidade a essa área da terapia, da psicanálise, também a área de palestras, exatamente para trazer o esclarecimento da importância de nós cuidarmos desse ser trino, que é o ser humano, né? Nós somos espírito, alma e corpo. E mais adiante a gente pode falar em mais detalhes como se caracteriza, né, cada área e dizer que essa iniciativa realmente é extraordinária. Estão de parabéns junto aí com a Mio Telecom, esse trabalho que o Marcelo vem fazendo. Sou uma mulher de 57 anos, muito feliz, realizada. Tenho viajado mais de 500 cidades brasileiras. O meu alvo é chegar nas 5.557, né? Muito bem. Se Papai do Céu assim permitir, presencialmente, porque online eu já cheguei até a Europa, Estados Unidos, né? Tenho pacientes realmente aí em vários países do mundo, convites agora também para ir para a África. Tenho 2 filhos que já estão adultos, né, muito bem encaminhados, e é uma grande honra estar aqui hoje com vocês. Você tocou num assunto que desde o primeiro programa, gente, você que está em casa, a gente tem muito falado nisso, professor Gilson e Cláudia. Você tocou numa coisa na psicologia, eu acho muito bonito, somos seres trinitários, não é? Nós somos corpo, não é? Aí vem o cuidado, e a gente vai falar nisso agora, alma, não é? E espírito, na psique, o cuidado com... Veja como estão muito ligadas. E quando há esse autocuidado com todas as dimensões dessa psique, a gente caminha bem. E assim, estamos num mundo pós-moderno, né? Um mundo moderno, onde as pessoas hoje, vocês sabem que, graças a Deus, estão buscando se cuidar, né? Está se tirando, como eu digo muitas vezes, essa questão. Para vocês da área do esporte, não. Sempre teve em alta, né? Sem ir agora muito mais com o cuidado do corpo, mas muitas vezes você sabe que para mim, para você da linha da psicologia, sempre teve aquela resistência, né? Não, uma visão equivocada, justamente dos manicômios, daquele processo manicomial, é para doido, né? Isso. E está se começando agora para se ter perceber, mais clareza, né? Então, assim, professor Gilson, eu queria que o senhor me coloque, você, né? Estou diante de um jovem, né? Muitas pessoas, inclusive eu, viu, Cláudia? Muitas vezes a gente começa. Como motivar, não é? Como motivar as pessoas para a academia, né? Porque muitas vezes eu tiro por mim mesmo, aí a gente começa, deixa, né? Como fazer essa motivação, como é feita, né? Desde o momento que a pessoa chega para procurar o serviço, né? A motivação, né? E outra coisa, tem crescido, você nota que cresceu essa busca esse autocuidado com o corpo? Marcelo, a gente tem visto assim, ultimamente, principalmente nesses últimos anos, a gente vê uma crescente na parte de atividade física no geral. Não seria só a questão da academia. A gente vê mais a academia porque o ramo fitness, que a gente chama da academia, ele é um ramo mais voltado para clientes que desejam fazer uma atividade mais controlada, orientada, que seja segura, né, entre aspas, que tenha mais segurança, e a gente percebe essa evolução a mais vapor, até também pela questão das pessoas, que existe hoje muita a questão da internet, ela deu uma bombada considerável. Qual o risco do que aconteceu quanto a isso? Que foi a questão também de outras pessoas estarem fazendo aquela orientação indevida. Vamos lá, às vezes não é um profissional formado. Chega lá e vai lá e começa a fazer, eu estou fazendo esse treino aí. Muitas vezes a gente vê isso que está acontecendo. Então é algo. Ou seja, muitas pessoas às vezes pela internet mesmo, né? Estou fazendo por conta própria. Vejo na internet, tira um exercício, tira outro.
Isso, é recomendável, exatamente. não. Às vezes vem um blogueiro ou uma blogueira de plantão, aí chega lá, tá, eu tô fazendo, serviu bastante para mim, esse maravilhoso treino foi feito por tal pessoa. Ele começa a passar, divulgar aquela informação que é algo errado, que não pode acontecer, porque no caso, a orientação do exercício físico, ela deve ser feita por um profissional da educação física, ele que tem a competência de fazer essa Tem que orientação. lembrar assim, né, Gilson, antes de eu perguntar a Cláudia, cada pessoa é cada pessoa. Isso, né? Não exatamente. somos iguais. Né? Exatamente onde eu ia chegar. Essa orientação especializada. Tem que ser personificada, personalizada. Isso, exatamente. Né? E respeitar o individualismo. Aí é onde entra aquela questão. Né? Fulano estava fazendo um treino, mas aí não quer dizer que vai servir para você. Aqueles exercícios não quer dizer que vai se adaptar à sua condição. Não é um padrão, né? Não é um padrão que você vai seguir. E a gente tem que lembrar que o indivíduo, cada um deles responde de forma diferente ao exercício. Talvez um exercício que sirva para mim, talvez não funcione para ela aqui no caso. Então, para você é outra coisa. A gente tem que avaliar a questão das condições de saúde que a pessoa está, qual é a debilidade que ela tem no momento de passar um exercício, de passar um treinamento. Então, é coisas que a gente vê que ultimamente explodiu bastante na internet. As pessoas começaram a divulgar. Então, as pessoas precisam ter um cuidado, porque é uma prática que você diz, não, mas não vai me ferir, não vai me trazer nenhum mal. Mas pode trazer. Hoje você acha que não vai trazer nenhum malefício, mas futuramente pode trazer. A longo prazo, o exercício ele é maravilhoso. Pode lesionar algum órgão, um tendão. Mas a longo prazo também ele pode trazer malefícios, principalmente se mal orientado. Então é algo que as pessoas precisam se conscientizar, precisam ter o cuidado de fazer. Uma simples caminhada pode lesionar. Por mais que seja uma simples caminhada, as pessoas não imaginam. O risco de ter um ataque cardiovascular é enorme se você não tiver um acompanhamento adequado, se não tiver bem orientado, se não tiver com exames em dias. Então são coisas que as pessoas precisam estar se atrelando para justamente ter uma atividade segura, ter uma vida mais saudável, mas que tenham cuidado e com responsabilidade. Ou seja, você toca num assunto, professor Gilson, e agora eu entro nessa linha também da psicologia, você toca num assunto que é muito importante. Na psicologia também a gente escuta muito, eu acho que você como psicanalista escuta muito, a automedicação, não, fulano está tomando, eu vou tomar também, eu escuto muito isso. Minha vizinha está com uma crise enorme de ansiedade, me deu do remédio dela, está me servindo, eu não preciso procurar ajuda. Não é? Então essa automedicação, aí eu me lembro quando a gente fez um trabalho na faculdade, a gente ficou preocupado, não é? Até foi Rosa que levantou esse assunto, com a automedicação, né? Muita gente se automedicando sem nem ir ao médico, não é? Então também você coloca muito interessante, não é, o perigo, não é? As pessoas, não, mas é um exercício, sim, mas como a gente disse, cada pessoa traz riscos, não é? Traz riscos. Exatamente. Muito bem, não é? Estamos aí iniciando esse bate-papo. Vocês já viram que promete. Querida psicanalista, não é? Eu vi no seu currículo que você cuida também da família, não é? Principalmente. Aí eu vou perguntar, Cláudia, a família hoje, porque se diz muito hoje que a família é uma instituição fracassada, não é? A família hoje é a mesma, não é? A família hoje, diferente da família antiga, de antigamente, mas hoje já existem vários padrões de família. Vários conceitos de família. A família é a mesma? Veja só, primeiro eu parto dessa premissa, né, que você abriu dizendo as famílias estão em fracasso, né? As famílias fracassaram, as famílias estão deterioradas. É justamente esse conceito, e eu estou aqui com 2 cristãos também, assim como eu noto que muitas vezes esse conceito que a sociedade quer colocar, não é? Escutamos muito isso, a família em crise. Me fala disso. Eu até diria que a gente fala a sociedade, mas eu acredito que são muito mais os meios de comunicação do que a sociedade, de forma mais ampla, não vou dizer totalitária, mas num nível de abrangência maior. Mas desde que o mundo é mundo, Deus só teve um plano.
que foi criar uma família. Deus preparou, eu digo que ele preparou um enxoval, eu considero que o Jardim do Éden foi um enxoval, né, que Deus preparou, e ao preparar aquele lugar tão extraordinário, ele ali colocou Adão e Eva, e vieram depois os filhos, né, Caim e Abel, e ali estava realmente formada uma família. E a família, ela jamais irá falir, porque nenhum projeto de Deus entra em falência. Ele pode enfrentar adversidades, ele pode enfrentar desafios, pode enfrentar lutas, né, adversidades e situações, às vezes até que parecem ser intransponíveis. Como indivíduos também, muitas vezes se sentem diante de problemas, diante de situações que pensam, como sairei dessa situação, né? E eu criei uma fórmula que eu chamo de DAR. Ela, se a gente for dizer, é DAR, a fórmula DAR. DAR, decisão, ação e resultado. Tudo que acontece na vida do ser humano vai partir desses 3 fatores, né? Primeiro eu tomo decisões, depois eu tenho atitudes condizentes com aquelas decisões para que eu possa colher os resultados, assim como acontece na atividade física. Não é porque eu tomei a decisão de fazer a atividade física que está resolvido. Eu decidi, mas eu não fui a uma academia, eu não procurei um profissional, eu não verifiquei a condição específica na qual eu me encontro para que eu possa realmente fazer o exercício adequado, né, à minha realidade, e daí vir a colher os resultados. Da mesma forma é o que acontece nas famílias, né? Se toma decisões, às vezes movido pela paixão, onde a paixão ela tem, né, data, 24 meses, 24. Em média 2 anos, quando muito, né? Depois passou aquela fase efusiva da paixão, né, que eu chamo do Eros, né? Quem está ali em operação é o Eros, né? No hebraico a gente vê a Bíblia apresentar, eu falo a Bíblia não levando em conta o lado religioso. Existem mais de 6.000 religiões no mundo baseadas na Bíblia. E mais outras trocentas, né, antibíblicas. Então eu não estou falando de religião, porque não existe religião certa. Mas estou falando dos parâmetros bíblicos e, como você bem colocou, pessoas cristãs, né, que têm uma visão pautada em Cristo, como exemplo. Então, nós precisamos compreender que as dificuldades elas vão acontecer. Agora, eu preciso estar preparado para resolver os conflitos e situações que acontecem. Então, no hebraico, só concluindo, só fechando essa parte, a palavra amor, o nosso português tão rico se torna pobre diante do hebraico, que usa 3 palavras para contextualizar amor. Então, o Eros ninguém precisa explicar, né? Que é exatamente essa história da química, da física, essa interação aí que vai gerar a paixão. O filéu, ou filos, que é o amor fraternal, justamente. É o amor que nós estamos demonstrando aqui hoje, nos encontrando aqui o Marcelo pela 2ª vez, o professor Gilson pela 1ª, e a gente está aqui desenvolvendo um amor fraternal, um respeito, uma consideração, admiração, né, pelas conquistas que cada um já alcançou, e temos o amor ágape, que é o tipo de amor de Deus, que é o amor sacrificial. A gente diz que é um dos amores... é o amor mais puro. Mais completo, mais perfeito. E não quer dizer que nós, sendo humanos, mesmo desenvolvendo esse amor, ele vai falhar. Mas nós nunca iremos desistir daquelas pessoas a quem nós amamos. Fique à vontade, Marcelo. Diante do grande conflito das famílias hoje, a gente lidar com muitas situações, por exemplo, eu noto hoje que muitas situações a família não sabe mais como lidar. Não sabe mais, fica assim, inerte a muitas situações de não saber mais como lidar. Por exemplo, se pergunta muito, aí vou fazer uma pergunta aos dois. Não é? Uma das coisas como psicólogo da educação me perguntam muito, tem idade para o celular para uma criança? Não é? Como lidar com isso? Não é? A mesma coisa, por exemplo, professor, tem idade para se entrar na academia? Tem? Não tem idade. Existem antigamente alguns estudos que o pessoal fizeram, mas que não foram tão correlacionados e direcionados com a realidade. Fizeram uma propaganda que, no caso, você fazer academia atrofiava, não crescia. Então, foi coisas que foram, com o tempo, sendo quebradas, através de pesquisa, através de estudos. Hoje, a gente sabe que não existe uma idade específica para você entrar na academia.
mas a gente tem que ter o cuidado de como vai ser inserida essa pessoa dentro da academia, seja ela 6 anos, 8 anos, 10 anos, ou 60 anos, 90 anos. Isso vai depender de cada pessoa, desse sentido, entendeu? Mas não existe essa idade. Pronto, Cláudio, é a mesma coisa que muitas famílias hoje me perguntam e a gente sabe que não tem. Se tem uma idade correta para dar um celular a uma criança? Essa é uma pergunta extremamente complexa do ponto de vista da visão da maioria das pessoas, não para mim. Isso sempre para mim foi muito claro. Às vezes até hoje as pessoas ainda estranham. Eu tenho 2 rapazes, um tem 25, o outro 26 anos, muito feliz, né, com as conquistas dele, com o caráter, com a personalidade, o comportamento que eles demonstram, né, de respeito, seja aos familiares, seja aos clientes deles, todos 2 empresários, seja nos relacionamentos que eles desenvolvem no cotidiano, mas eles nunca tiveram celular. Nunca. Eu não dei celular aos meus filhos, como hoje, digamos... Mas aí eu vou fazer não. E houve algum momento, a partir deles, algum questionamento, por ver também... Só um minutinho. Não é? Pode... Por ver muitas vezes as outras famílias, mamãe, a comparação, porque... Muito bem colocado. Não tem. O que acontece? Eu administrava o uso do meu celular para que eles pudessem ter a comunicação com os amigos. Claro que eles nasceram na década de 90, 97, 98, não era tão intenso como hoje, o uso do celular, onde no Brasil nós temos mais celulares do que pessoas, né? Por conta de que muitos têm mais de um, temos os celulares também business, né? Os celulares das empresas, enfim. Mas mesmo que eles tivessem, se eu estivesse tendo filhos hoje, eu manteria essa mesma conduta, como eu ia falar agora. Carro, moto, se eu hoje tivesse R$1 milhão, eu não daria um carro a um filho, eu não daria uma moto a um filho. Primeiro porque eu entendo que são conquistas individuais. Eu poderia ajudá-los, eu poderia contribuir, né? Mas eles precisariam ter um esforço para fazer jus àquela conquista. E também eu entendo que moto, muitas vezes, ela se torna um transtorno. Nós temos casos de acidentes diariamente e acidentes terríveis, né, com sequelas e muitas vezes irreversíveis, inclusive gerando morte, né? Então, eu ainda optaria mais por carro do que por moto. E sempre entendendo que eles deveriam ter a sua conquista e ter motivos para que eles próprios alcançassem. Mas assim, a gente já vê que é uma realidade, professor Cláudia, que cada vez mais cedo hoje as famílias estão dando, né, aos adolescentes. É uma fuga, é uma tentativa de ocupar uma criança onde eu não quero me ocupar dela. Esta que é a verdade dos fatos. Você tocou num assunto que foi ponto-chave, né? Que entrete a criança, que distrai, é um fato. Claro. Né? E que deixa os pais desocupados ou livres para outras programações. Mas os danos que vão causar e que o celular vai causar, que as programações de celulares vão causar e que muitas vezes podem ser até irreversíveis, como a SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. É uma criança que ela não aceita mais estar numa sala de aula olhando para um professor porque aquilo é desinteressante por demais. O meu celular é muito mais divertido, né, assim? Então, e são pessoas que estão se tornando cada vez mais introspectivas. Elas não conseguem mais se comunicar, seja com os coleguinhas da mesma idade, seja com pessoas, né, um pouquinho mais maduras. Eu estou aqui com a professora, né, mamãe, a professora está aqui Isso, também. A Adriana. E eu tenho dito, professor Gilson e a colega Carla, Cláudia, que muitas vezes é um tiro no pé da educação, né? Um grande tiro no pé do calcanhar dos educadores. Por quê? Eu já vi muito esse conflito, né? Como concorrer, né, com um avanço tão rápido? Vocês sabem, nós estamos aqui, quando a gente sair daqui dos estudos, tem 1000 informações para a gente captar de uma só vez, né? Então, como um professor, já vi muito essa angústia dos professores, como concorrer, como competir com algo, né, como o celular, como a internet. Tão massificado, Tão massificado, né? Veja que o Brasil é 8º lugar no mundo em suicídio. E quem mais se suicida são os jovens. Temos um índice altíssimo de suicídios infantis também.
Como a gente poderia explicar uma criança de 7, 8 anos, 9 anos se matar? Que motivo do cotidiano geraria essa angústia tão terrível? Mas eu não considero que o celular é mau. O problema não é o celular, é o uso dele. Uma arma, se ela for utilizada de forma adequada, ela é algo importante. Agora, se ela também for mal utilizada, uma faca doméstica, ela pode ter uma utilidade extraordinária, como ela pode ser uma arma perigosa, né? Pessoas que perdem membros se machucam com a faca doméstica. Então, da mesma forma, se os pais não atentarem para a importância da responsabilidade que eles têm, porque uma criança só vai ter 5 anos uma vez, só vai ter 7 anos uma vez, você não tem como voltar no tempo. Então, aquelas decisões que você não avaliou e que você entrega na mão de uma criança. Eu vi uma cena chocante de uma criança num consultório, onde ela pegou uma revista, tipo uma Veja, um Exame, e deveria ter uns 2 aninhos, e ela chorava porque ela passava o dedo e a revista não andava, e ela não conseguia entender, e ela olhava para os adultos e passava o dedinho novamente. Ou seja, olha o condicionamento desse cérebro, professor, onde ela não consegue distinguir um objeto físico, uma revista, vamos dizer, na sala de aula, um livro, e essa criança ela quer fazer aquela página passar, mas a mente dela... Estudos comprovam que é muito comum as pessoas quererem ouvir o áudio no 1,5, no 2, né? Para que aquilo seja... Eu não tenho tempo de ouvir 1 minuto de áudio, 2 minutos, mas aquilo acelerará o meu cérebro de tal maneira que daqui a algum tempo, Marcelo, eu não vou suportar uma pessoa que fala devagar. Eu quero acelerar você tem que dizer em segundos aquela sua mensagem, né? Vivemos num mundo acelerado, né? Vocês concordam com isso? Muito. Muito acelerado. E nós é que poderemos desacelerar em nós mesmos. Ter resultados, né? Assim, no estalar de dedos. Isso acontece também no mundo da academia. Essa mágica, né? Acontece. Eu diria que a educação física faz milagre, não faz mágica, né? Quando eu entrei na academia também, eu já ficava pensando, quando é que começam os resultados? Quando é que começa? Você vê muito isso, né? Com certeza, Marcelo. Com certeza a gente vê. E como é que lidar, Gilson, com toda essa questão? Eu quero resultado imediato. Eu quero resultado para já. Aí existe a questão da conscientização. É só... Para responder uma coisa, até entrando na questão dela, a gente tem falando em celular, o que parece não é só dentro das crianças que a gente vê, o que a gente vê essa forma, não é só na família. Se você vê hoje na academia, hoje a gente tem uma concorrência grande com o celular. Porque às vezes as pessoas dizem, não, para que eu usar ali, ou esperar para alguém me falar o que eu devo fazer, e como fazer, e da forma que fazer, se eu posso pegar o meu celular e fazer isso. Já. Ou até mesmo estando na academia, não cumprir, né, a sua série de exercícios, não considerar o auxílio do professor, porque tem que olhar o celular. Vivendo um mundo tão acelerado, minha gente, que esses dias a gente vai olhando as coisas. A gente faz já, o papo tá bom aqui. Eu estava vendo um vídeo, né, como a gente vive num mundo acelerado. Eu vendo uma briga dentro de uma academia porque um dos participantes não teve a paciência de esperar o outro terminar o exercício. Né? Para dizer assim, vivemos num mundo de pressa. Né? Sai do meio que é minha vez, eu quero a desestrutura emocional. Você, não é? Esse aparelhinho, ele tem grande responsabilidade nisso, porque ele está quase nos transformando em autômatos, em pessoas que não podem mais, né, esperar, considerar o outro, porque é como se o tempo estivesse acelerado, mas não é o tempo, continuamos tendo 24 horas, somos as pessoas é que estão aceleradas. E na academia, você já disse que acontece isso, né? E eu vou perguntar, o tempo correto de um resultado, quanto tempo? Vai depender muito, né? A gente compara que da mesma forma que existe a sua individualidade biológica, você tem a individualidade biológica que precisa ser seguida, então resultados também são individuais. Não dá para você chegar aqui e dizer, eu vou te garantir que daqui a 1 mês você vai ter resultado, daqui a 10 meses. Então são coisas que precisam de tempo, precisa de disciplina, precisa de foco. Não é só o exercício que envolve, a gente tem questão de alimentação, o cuidado mental, cuidado espiritual, o cuidado que você vê na alimentação. Então são outras áreas que vão interferir. O uso de medicamento,
Às vezes você está trabalhando com um aluno, tem medicamentos que se tornam totalmente um sinal oposto, quer dizer, ele vai trabalhar um pouquinho oposto. Pessoas que tomam medicamento para ansiedade. Há algumas pessoas que relatam a questão de sono. Então, de certa forma, acaba, durante o exercício, atrapalhando um pouco. Porque, dependendo do horário que a pessoa vai fazer, ela pode estar com um pouco mais de dificuldade em assimilar os exercícios. Isso daí... O próprio metabolismo. O metabolismo dela modifica. Não é que o medicamento é ruim, mas o horário que a pessoa foi para fazer o exercício. É isso. Tem pessoas que se adaptam no exercício de manhã com maior facilidade. Tem outras que vão à noite, meu Deus do céu, estão praticamente igual aquele bicho preguiça. Então, são coisas que são avaliadas, de certa forma, minuciosamente para cada pessoa. Então, cada pessoa também observa um resultado que precisa ser seguido. Então, esse resultado vai vir de acordo com o tempo, com a paciência, precisa ter paciência, precisa ter a disciplina, o foco para estar fazendo. E sempre quando as pessoas vão para a academia, eu sempre digo, não adianta você pensar que você veio aqui para emagrecer, está no processo de emagrecimento, e quando você emagrecer, você vai parar de fazer. Você tem que pensar que a atividade física vai ser para o resto de sua vida. Que você vai estar usando ela em seu benefício para toda a sua vida. Ela pode ser iniciada por um objetivo, mas nunca parar. Mas nunca parar. Ela vai ter que continuar, vai ter que fazer, continuar fazendo. Esse é o objetivo em si que a gente foca para a pessoa. Continuar, a continuidade do exercício. E ele só vai ter altos benefícios a partir disso aí. Muito bem. Essa constância. Vivemos no mundo acelerado. Essa foi a frase que vai nos levar para o segundo bloco. Nós voltamos já já. Em janeiro, a revolução do entretenimento começa. Apresentamos a MilTV, sua porta de entrada para uma programação local incrível. Podcasts envolventes e bate-papo ao vivo com convidados especiais. Com uma série de programas para todos os públicos, a MilTV oferece uma experiência única. Prepare-se para uma jornada emocionante. MilTV, sua experiência de entretenimento, sempre conectada ao que há de melhor. Aguardem em janeiro. Abastecimento de veículos para muitos parece algo simples, mas aqui nós levamos a sério. O Grupo Cordeiro está trazendo para Tavares uma nova experiência em abastecimento. Posto Cordeiro, combustíveis de alta qualidade e excelência no atendimento ao cliente. Marcou na bomba, é o que está no tanque. Responsabilidade, seriedade e confiança em tudo que faz. Esta é a marca do Grupo Cordeiro, localizado às margens da PB 306, Tavares, Paraíba. Posto Cordeiro, uma nova experiência em abastecimento. Você está assistindo o programa Falar de Quê? Com Manuel Marcelo. Oferecimento Mil Telecom. A idade já falamos. Já? Muito bem, voltamos para o segundo bloco. Não sei se vocês passam rápido. O papo tá tão bom que vai passando rápido, gente. Esse janeiro branco a gente tem discutido muitas coisas, né? Eu quero iniciar nossa segunda conversa, nosso segundo e último bloco. Você pautou uma coisa muito interessante, depois o professor colocou, foi pautando outras coisas interessantes. E não sei se você concorda, mas quanto à questão da criança, né, eu pensava muito isso. E eu digo isso muito na educação. Nós temos a família e a escola tem que ensinar muitas vezes os filhos. Eu estava vendo um estudo agora que quer ensinar felicidade. Isso é muito importante. Ser feliz, não ensina, não se diz mais isso, não se fala mais isso. Lidar com as frustrações. A família não sabe mais como lidar, não é? Por isso que vem aquela questão, deixa eu dar o carro, deixa eu dar a moto, deixa eu dar o celular, porque é como se eu tivesse um preenchimento fracassado do meu eu ali, não é? Não, deixa eu dar, porque eu nunca tive, eu vou dar, não é? Então a gente está vendo muito isso. Né? Mapeando as necessidades do outro como se fossem iguais às suas, né? Justamente. Muitas vezes quem queria o carro era o pai, às vezes o filho queria uma viagem, né? Enfim, então os pais muitas vezes querem dar aquilo que eles pretensamente imaginam que se faz necessário
quando na verdade as necessidades estou podem ser outras, né? Eu estou, minha querida Cláudia, eu estou aqui com a família, né? E a gente conhece a família do professor Gils, né? Sei da capacidade da mamãe e do papai, mas a gente vê em muitas famílias hoje, eu noto como psicólogo também, muitas famílias hoje, o medo de fracassar e o medo de dizer assim, não, se eu não dar é porque se eu não dar eu vou perder o amor. Mas olha que pensamento, né? Se eu não der o objeto que a criança ou o adolescente quer, ele vai deixar de gostar de mim, né? Não se cria algo mais hoje concreto, não concretizar assim, não, o amor não passa por isso aí. O amor não é uma troca, não é? Marcelo, esses pontos que você está colocando, eles são de uma importância. Eu acredito que o Brasil deveria parar para ouvir o que nós estamos conversando agora. Oxalá que essa matéria, né, que através do YouTube, chega no YouTube. Né, chegue além fronteiras. Vamos lá. As 3 maiores necessidades do ser humano, quais são? Afeto, aceitação e compreensão. Silvio Santos, Bill Gates, o mendigo ali da esquina, ele tem essa mesma necessidade de afeto, de aceitação e de compreensão. Não vou entrar em detalhes porque a pessoa pode pesquisar o que significa, né? Mas imagine que um carro não pode substituir o afeto, a aceitação, a compreensão. Um celular não pode substituir isso. Esse é o grande equívoco dos pais, de um avô, de um tio, de um irmão mais velho que de repente cede, né, o seu celular ou presenteia, que eu acho até pior. Quando você dá o seu celular para a criança brincar é uma coisa, mas quando ela já tem o dela e que muitas vezes os pais não têm um horário. Se um pai hoje, uma mãe não tem um horário para a criança se alimentar, não tem um horário para dormir, vai ter horário para o celular? Não tem. Né? Então a criança, os pais se tornam refém dos filhos, onde esse filho com 12, 13 anos, ele é um pequeno adulto, onde as emoções dele estão ainda fragilizadas, limitadas, muitas vezes em frangalhos, porque eles não receberam esse aporte, né, de carinho, de compreensão, de disciplina. Amor jamais é um amor, equivocadamente se chama amor de alisar, de abraçar e de beijar. Isso aí é a parte que eu mostro de carinho e de afeto. Amor é compromisso, amor é disciplina, amor é responsabilidade. Se eu não tenho horário para meus filhos dormirem, se alimentarem, como que eu os estou amando? Eles estão entregues a si mesmos. O Karl Marx disse, me dê uma criança de 0 a 7 anos e eu lhe darei um comunista para o resto da vida. Se eu não me engano, foi o Papa João Paulo II que disse, pois me dê uma criança até de 0 a 7 que eu lhe dou um católico para o resto da vida, né? E eu diria o mesmo, eu lhe dou um cristão, eu lhe dou uma criança saudável, né? Do ponto de vista emocional, espiritual, físico. Por quê? Porque tudo começa na barriga. Mas essa mamãe, ela também tem que se cuidar para que essa criança, ao nascer e ser devidamente orientada, ela possa realmente se tornar uma criança equilibrada, um adolescente que vai começar a responder já quase como um adulto, porque na verdade a adolescência é um preparo, é um trampolim para a vida jovem e adulta, onde no Oriente não existe adolescente. Se prepara muito bem a criança, com 12, 13 anos, ela já está para a vida adulta. Meus filhos passaram pela adolescência, nem eles perceberam e nem eu. Porque eles foram tão bem preparados na infância, que quando eles chegaram na adolescência, o que eles tinham de mau humor, já vinha de criança, eu já tinha corrigido, já tinha orientado, a gente sentava para negociar o que era necessário, a gente não precisava esperar para 13 anos. Para resolver certas coisas que deveriam ser resolvidas aos 5, aos 8, aos 10, né? E assim sucessivamente. Então, é de grande importância que esse conteúdo hoje seja visto com essa seriedade, porque nós não podemos adiar aquilo que a gente não tem, o gargalo, né? Que a gente lá na frente não vai ter substrato para resolver. Também. Eu creio outra coisa também, Marcela, a gente vê Fique muitos à vontade, pais... a gente vê muito os pais também querer dar aos filhos algo que não tiveram. Pronto, era isso que eu ia dizer. É uma coisa assim que a gente vê hoje, as pessoas dizem, eita, eu não tive isso, não tive uma bicicleta, então eu vou dar ao meu filho. Eu não tive um celular, então eu vou dar ao meu filho para ele ter. E isso daí também é algo que as pessoas precisam ser corrigidas. É algo que precisa ter cuidado nesse sentido. Porque se a gente conseguiu sobreviver dessa forma, sem ter celular, sem ter computadores,
Então, eles também vão poder conseguir da mesma forma também. Então, falta essa percepção para os pais também. Pequenas frustrações que vão prepará-los, né? As pessoas hoje, os pais, eles estão tentando tirar os desafios que as crianças precisam ter, criança, adolescente. Que são inevitáveis. Que são inevitáveis e vai acontecer depois, queira ou não queira. Mas eles estão querendo minimizar aquele desafio, onde é algo que eles poderiam aprender muito mais com aquele desafio, com o que acontece. Hoje a gente vê muito essa linha que os pais estão tentando minimizar o mínimo possível o sofrimento dos seus filhos, que não deveria ser dessa forma a percepção para eles. Eles deveriam orientar e ensinar como eles suportar, como eles vencerem, e não dessa forma, de dar. Aí justamente está o que Cláudia colocou de forma bem pontual. O suicídio na fase da infância cresceu. Porque, e do adolescente também, a gente não fala nem dados mais de adolescente. Porque é justamente aquilo que vocês dois colocaram. Não se ensina mais a criança a se frustrar, não pode. Estamos criando adultos que não sabem mais lidar com situações de frustração. Né? Qualquer coisa fica inerente a muitas situações, não sabe mais como lidar. Aí o que é que fazem? Eu não sei mais como lidar com isso, fim a vida. Não é? E é o que a gente mais está vendo. Não é? É o que a gente tem mais visto. Não é? Eu, por exemplo, vi na pandemia grandes lições de pais que... E eu vi uma vez, você é pai, você é mãe, eu vi uma vez algo muito bonito, né? Que no cotidiano nordestino acontece mais pra gente, né? Eu vi uma criança cair, né? A mãe correu e disse, levante, né? Levante, bateu no joelho e vai brincar de novo. Né? Como já vi outras situações... Se a mãe pudesse se colocar ali na situação daquela criança... Caía no lugar dela. Não é? Caía no lugar dela. Ou seja, essa superproteção, muitas vezes que se dá... Eu não sei, Cláudio, eu sou muito direto, mas estamos criando uma sociedade abobalhada. Não é? Eu costumo dizer o seguinte, no meu consultório, né? Quando vem às vezes o pai e a mãe e diz assim, doutor, o meu filho está desequilibrado. Aí eu digo, não existem filhos desequilibrados. Existem pais desorientados. Aí tem uns que dizem assim, mas doutora, mas o meu nasceu com problema. Aí fala, né, o autismo, alguma síndrome. Eu falo, e você piorou seu filho. Porque se você tem uma criança com alguma síndrome, ela é uma criança que vai ter um nível de desafio maior para fazer parte de uma sociedade, para fazer parte de uma escola, para ir na festinha dos primos, né? Então, se você não preparar essa criança, olha, qualquer ser humano, ele tem que ser preparado para não chegar nessa situação. Uma criança vai cair, uma criança vai passar uma vergonha, né? É natural, qualquer um de nós vai passar uma vergonha. Agora, diz que o maior medo do ser humano, já foi feita essa pesquisa, né? Diz que é falar em público. As pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer, Marcelo. Existe isso que é considerado um dos maiores medos. E quando você vai avaliar, ninguém tem medo de falar em público. A gente tem medo de falhar em público. Porque falar é natural, né? A não ser mudo. E ele se comunica de alguma forma. Então, se eu falo daquilo que eu entendo, daquilo que eu sei, eu não tenho por que ter medo da plateia. Agora, se eu for me expor a um conteúdo que eu desconheço, eu vou ter medo de falhar, né? Então, não é medo de falar. É de falhar. De falhar. Então, se essa criança não recebe essa orientação, ela vai falhar. Eu vou evitar uma falha, mas eu não vou evitar uma outra. Então, se ela é treinada em uma área, ela usa... Tem um livro chamado Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, onde elas utilizam as mesmas estratégias, né? E essas estratégias servem para qualquer ser humano e para qualquer área da sua vida. Então, se uma criança aprende a não derrubar um copo de água, e se ela derrubar, ela vai pegar o paninho do jeitinho dela, se ela tem 2, 3 anos, ela vai limpar, a mamãe vai ajudar, o papai vai orientar, ela vai ter mais cuidado da próxima vez, mas se ela derrubar, ela já vai correndo pegar o paninho. E não eu gritar e dar escândalo, ou eu simplesmente proteger e eu fazer tudo por essa criança. Isso eu estou dando um exemplo mais simples, né? E isso vale para qualquer outra área. A ponto de que aquela pessoa treinada para aquilo, ela vai ter estrutura,
ela vai ter consistência para outras situações. Me fez lembrar a borboleta, né, no casulo, onde ela, na verdade, é a lagarta, né? A lagarta no casulo, ela precisa se fortalecer, ela vai ter trabalho para sair do casulo, mas enquanto ela solta aquelas membranas, as asinhas dela que estão nascendo vão crescer e vão se fortalecer. E alguém tentou, né, ajudar no trabalho, né, soprando, tirando as membranas, a borboleta saiu mais rápido do casulo e jamais voou. Da mesma forma são as nossas crianças despreparadas, pouco preparadas ou mal preparadas. Muito bem, o papo tá bom. Para quanto tempo temos? Ixi. Professor Gilson, eu vejo assim, você como empresário, né, eu frequentei a academia, deixei por problemas de saúde, porque tive um problema de diabetes, depois, enfim, estou retornando. Mas a questão da pessoa idosa, não é? Da pessoa idosa, há uma procura? Hoje, especificamente, nesses últimos anos, a gente vê uma procura maior, principalmente pela questão também que deixaram o preconceito de lado. Eu acho que talvez era o medo do idoso não ser aceito. Eu acho que eles viam dessa forma, de entrar numa academia como algo, isso é para jovens, pessoas que precisam. Só que hoje a gente sabe, musculação é um exercício praticamente mais perfeito para fazer entre os idosos. É um dos que mais fortalece a musculatura, propicia, né, diversos resultados que talvez outras atividades não conseguem. Então a musculação hoje ela é voltada especificamente para idosos. Tem um professor meu que ele sempre dizia, as pessoas fazem musculação, jovens, crianças, adultos, fazem com o sentido de ficar forte, ganhar músculo, ficar bombado, como muitas pessoas chamam, mas o idoso é quem necessita fazer a musculação, porque ela vai trazer mais benefício do que para uma pessoa jovem. Para aquele público especial, o idoso, ele vai trazer um benefício que eles nem imaginam. Ou começar mais cedo e ter essa continuidade, e continuar, né? Que geralmente é o que a gente procura hoje. Hoje a gente está com dados alarmantes da questão do sedentarismo. O Brasil hoje é um 5º país no mundo em termos de sedentarismo. E o primeiro mais ansioso. E o primeiro mais ansioso. E 8º em suicídio, né? A gente vê que é algo que está cada vez mais piorando. E os governos estão tentando justamente modificar, implementando programas, incentivando, e nós como também profissionais a gente tem que fazer a nossa parte, tem que fazer o nosso papel, levar essa atividade segura, eficaz para as pessoas, de acordo com as suas necessidades. Multiplicar essas informações, passar para que chegue até aquela pessoa. Às vezes falta um pequeno detalhe, só chegar até eles. Eles têm até a vontade de fazer, mas às vezes não tem aquela proximidade da informação chegar até eles. Hoje a gente observa as academias cheias de idosos, muitas atividades também ao ar livre são feitas, diversas pessoas e principalmente idosos são recomendados. Então é algo que a gente percebe que está crescendo e é um público que vai crescer ainda muito mais. Até porque a população brasileira já está envelhecendo. Quanto mais o tempo vai passando, a gente espera que vai ter mais pessoas idosas, mais pessoas na terceira idade. E é algo que a gente precisa trabalhar, porque os níveis de doenças do trabalho, do dia a dia, depressão, ansiedade, doenças que precisam ser tratadas, é necessário ter o acompanhamento de todas as áreas. A gente fala que é uma função multiprofissional, não é só o profissional da educação física, não é só um psicólogo, não é só um médico. Então, vários profissionais atuando para trabalhar justamente nesse processo e tentar condicionar aquela pessoa a fazer a melhor prática possível, seja de atividade física, seja de cuidados alimentares, seja de cuidados médicos. A gente precisa trabalhar conciliando todas as áreas assim que possível, porque tem um detalhe, eu vejo um problema que as pessoas às vezes entra lá na atividade física, não se preocupam em ir no médico, fazer um check-up, saber se estava com o coração em dia, se não tinha pressão alta, se não tinha algum fator que poderia prejudicar. Então é necessário que as pessoas tenham uma consciência também de que vai fazer. Eu não posso chegar e só entrar de vez, meter de cabeça fundo e dizer vou fazer e desse jeito vai sair tudo certo. Então vamos ter o cuidado também, se preparar, procurar a orientação correta, fazer o exame, fazer o check-up, procurar os profissionais, nutricionista, que você que está querendo emagrecer, que quer
fortalecer a sua musculatura, ganhar peso. Então, tem pessoas que querem ficar forte e é necessário também procurar auxílio. As pessoas precisam entender que são diversos profissionais. O nosso corpo, eu considero uma máquina, mas não é uma máquina como um computador. É uma máquina muito complexa. É uma máquina que precisa de muitos auxílios para chegar e muitos ajustes também para chegar em determinados objetivos. E perfeita se bem trabalhada. Perfeita se bem trabalhada, exatamente. Temos um ponto bem harmônico aqui entre nós, né? Que é a questão da serotonina, a questão da beta-endorfina, que hoje a gente só chama de endorfina, e que ela tanto pode ser produzida através de alegria, né, de bem-estar, de um bom filme, como também da atividade física. Né? Então são dois caminhos para se chegar ao mesmo objetivo. E a serotonina, a endorfina vão auxiliar em quê? No bem-estar, numa boa noite de sono. E quando a gente não tem essa consciência e essa coerência, né, de poder ativar essas substâncias no nosso corpo, os danos são terríveis, né? A ponto de a pessoa chegar num grau de... O que é que leva à depressão? A angústia. Ninguém começa uma depressão hoje. Ela vem de um quadro ansioso. Da ansiedade ela migra, né, para um quadro de angústia, e aquela angústia vai acabar culminando em uma depressão. E a tabela de Hertz, né, ela nos mostra que nós temos um quadro energético. Então vamos lá, uma pessoa triste, ela tem 40 Hertz. Uma pessoa depressiva é 20 Hz, ela não levanta nem da cama. Mas uma pessoa alegre, ela tem 400 Hz de energia. Uma pessoa que ama, ela tem 700 Hz. E uma pessoa que perdoa tem 1000 Hz em ação. Então, imagine o quanto nós temos de energia a ser trabalhada, seja pelo lado espiritual e emocional, e pelo lado físico, ou seja, aquilo que nós iniciamos a harmonizar esse ser trino. Gente, vocês viram que o podcast hoje, o papo está super legal, não é? E eu quero pedir, né, para o professor Gilson e a nossa querida amiga Cláudia deixarem sua mensagem. Né? Se a gente pudesse estender até... O papo está muito bom. Nós aceitamos futuros convites, né, Gilson? Já estão convidadíssimos, né, para a gente discutir muitos temas aí atuais. Nós já estamos convidadíssimos. Mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Então, as damas vão finalizar, já que os cavalheiros começaram, né? Eu queria finalizar tocando naquele ponto crucial que você falou sobre felicidade, quando, na verdade, felicidade é um estado de espírito. Alegria é que é algo que eu posso cultivar, como nós acabamos de mencionar, que a alegria ela pode ser adquirida, desenvolvida por meio, né, de atividade física, de um bom filme, de boas risadas. Existe até o curso do riso, porque o nosso cérebro ele não identifica se eu estou rindo espontaneamente ou se eu estou rindo propositadamente. De todas as maneiras, o benefício acontecerá. Então, o meu recado final é que cada pessoa que está assistindo esse podcast, que vai ver esse material, seja os que estão vendo agora ao vivo ou os que irão visualizá-lo depois e certamente poderão transmitir a outras pessoas, é compreender que não existe problema sem solução. E eu nem gosto, na neurolinguística nós não chamamos problema de problema, nós chamamos de desafio. Né? Deus nos deu cada dia um desafio e nós somos capazes de resolvê-los. O japonês, ele diante de qualquer enigma, ele apresenta 5 soluções. Mas o ocidental, em geral, o brasileiro, quando ele se vê diante de um problema, ele cria outros problemas em cima daquele, né? Mas é falta de treinamento, é falta de esclarecimento. Segundo a Universidade de Harvard, o maior inimigo do ser humano, que mata mais que as drogas, mata mais que o trânsito, mata mais que as doenças e as guerras, é a ignorância. E aqui hoje nós viemos trazer pontos de luz, né? Pontos de clareza sobre toda essa temática tão importante. Antes do professor Gilson falar em Harvard, a gente pode discutir no outro podcast. Foi lançado, não sei se vocês tiveram acesso, mas tem um estudo incrível sobre felicidade. Sim, tem um livro, né? Desenvolvido sobre a universidade, quase 30 anos de pesquisa. Práticas, né? Diárias, que você aplicando-as, você vai desenvolver esses níveis, né, de contentamento. Vou lançar um desafio para a gente falar sobre felicidade. Gilson.
Eu quero agradecer a todos, agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, por essa rica oportunidade. Eu considero isso aqui como um momento que a gente tem de levar nosso conhecimento às pessoas, levar o que nós aprendemos, seja na faculdade, seja no nosso dia a dia, como eu falei desde o início. Agradecer a Marcelo pelo convite, estamos à disposição, como Cláudia também falou, quando quiser convidar, estamos aqui a todo vapor para participar do momento. Adorei participar, muito bom, gostei da prática, de como desenvolver o assunto, as conversas. Foi algo muito prazeroso, e isso se torna melhor ainda quando você está num lugar que se torna prazeroso, que você não está amparado com a pressão de que fazer, de dar a resposta correta. Então, tudo muito espontâneo. Então isso, graças a Marcelo também pela condução. As habilidades do Marcelo, né? As habilidades dele, tá de parabéns. E a equipe. Obrigado à equipe também, Hélio, que está aí à frente também, a minha esposa que está aqui presente, e a todos. Quero deixar aqui a mensagem da questão do exercício, não só do exercício, mas a gente cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa mente. O corpo ele precisa ser trabalhado em todas as suas dimensões. Não adianta você fazer atividade física e você não cuidar da alimentação. Não adianta você fazer atividade física, cuidar da alimentação, mas não cuidar da mente, do espírito. Então a gente tem que trabalhar em todas as dimensões que possível e para tentar desenvolver o melhor para o seu futuro. Eu considero que a gente tem habilidades que precisam ser trabalhadas, como o Cláudio mesmo falou, e dentro dessas habilidades que a gente precisa ser trabalhada, vai ter falhas, vai ter erros, mas porém, o que impede de você ter o sucesso é você mesmo. Às vezes você mesmo é que diz, eu não consigo emagrecer, eu não consigo praticar uma atividade física, então está dentro de você. Então é necessário que você dê o passo à frente, tome a decisão, ação e resultado, para ter o resultado. Então é necessário que isso aconteça. Então vamos praticar, vamos fazer exercício, vamos cuidar do nosso corpo, que com certeza dias melhores virão. Já está comprovado, o Colégio Americano comprovou que a atividade física aliada com todas as outras dimensões prolonga em bons longos anos a nossa vida. Muito bem, eu vou terminar com a frase da querida colega Cláudia: somos seres trinitários, não é? Somos esse conjunto. Então, gente, muito boa noite, né? Foi um prazer, uma alegria recebê-los. Foi uma honra, uma satisfação. Vamos, tá me devendo, vamos entrar nesse estudo da Harvard. A felicidade. Gente, até quinta-feira, se Deus quiser. Obrigado a Júlia, obrigado a Hélio, obrigado a vocês, né? Quinta-feira nos encontramos falando de quê? Né? Janeiro branco, de janeiro a janeiro, cuidado com a saúde mental, emocional e a saúde do corpo. Um grande abraço a todos.